trabalho na rede pública municipal. E a questão ambiental na cidade é importante. Parabéns, como é o nome dele mesmo? O rapaz que fez a... Oswaldo Vieira. Parabéns ao Oswaldo. Eu acho que a cidade precisa deixar aqui para os vereadores e para a prefeitura, as reuniões do comando precisam ser à noite ou final de semana, para nós, cidadãos, podermos participar. Assim também, como os vereadores sabem, aquele espaço que é de manhã, não sei se existe ainda, da Tribuna Livre, ser à noite também para a participação do cidadão. Eu escrevi muitos anos no Vale, e atualmente escrevo no jornal Entre Mentes, no site. Acho que a questão do Bosque Betânia é importante para a cidade. A gente tem que não deixar aquilo acabar. A gente tem a área do CTA, que também é uma questão ambiental, que graças ao universo ela existe, não vai acabar, mas o Bosque Betânia tem que se manter. E a questão, eu conheço desde os anos 90, 80, que a gente vê essa discussão, do banhado. Conheço moradores do banhado, até o poeta José Maurício, quem conhece aqui, moradores lá precisam daquela área para morar, então tem que ter um equilíbrio ecológico. Outro assunto que eu venho debatendo, escrevendo vários artigos, é a questão dos córregos da cidade, que a gente precisa preservá-los. Não sei o que a prefeitura tem feito, acho que ninguém colocou aqui hoje, sobre a preservação dos córregos. Por isso que é bom ter o comando ser aberto para a gente ter esse diálogo de troca. Sempre eu mando e-mail para os vereadores, para a prefeitura, até com 5h30, a gente acaba não tendo resposta. Tive uma resposta da Dulce Rita no ano passado, que ela ia fazer uma placa com o nome dos córregos. Devo conversar com ela se ela fez isso mesmo ou não. Mas a gente tem que preservar os córregos da cidade, como a questão do ar. Tenho um irmão que mora aqui nessa região nossa aqui, mas eu moro na região da Vila Industrial, e a gente é afetado muito pela poluição. É necessário ter uma refinaria, mas a gente é afetado hoje pela poluição da cidade, e a gente precisa discutir. É uma cidade que a gente ama, todos nós aqui gostamos dela, gosto de viver nela. A região norte nossa é muito boa, sempre caminho, conheço toda a região norte caminhando por ela, mas a gente precisa preservar os córregos, a questão do ar e o banhado, preservando os moradores, e a questão mais recente do Bosque Betânia. Vamos preservar o Bosque Betânia, que ele é importante para a cidade, para as gerações futuras. Assim como patrimônio, a cidade ainda não conseguiu comprar o Cine para Todos. Temos que preservar essas questões para o futuro e para o presente. Obrigado. Parabéns, Prefeitura, pela recuperação para todos. Fala agora a senhora Ida Maldos, na sequência da inscrição de número 3, senhor Péricles Sandoval. Boa noite a todos. Queria só, por gentileza, agradecer a presença do ex-secretário do Planejamento, Pedro Ribeiro. E em nome, como professor da Univap, em nome do senhor, agradecer a disponibilização do espaço aqui, a Univap sempre parceira nesses momentos de chamamento público. Quero agradecer imensamente essa disponibilidade. Pois não. Boa noite. Como eu tenho vindo em todas as reuniões, como o engenheiro também já falou, esse plano diretor é desde 2015. E é super saudável essa discussão, essa oportunidade que a gente está tendo de estar colocando nossa opinião. Embora a minha opinião não seja a mesma deles, que são técnicos, eu moro na área, nasci na área há 60 anos, né? E não concordo muito como vocês colocaram, né? Eu acho que ali não é uma área isolada, como você está colocando, não é longe, porque tem um bairro residencial que vai ser planejado vizinho da minha, que é da região da Granja Itambi. Então, quando você fala, não é possível estender a cidade, não é possível levar serviços, como que você vai ter um bairro ao lado, na frente já tem o São Judas, né? Então eu queria entender essa parte. E se a gente está se propondo a vir aqui e vocês fazerem essa discussão saudável, eu acho que você tem que escutar o que a gente tem para falar. Então isso é muito importante para a população. Eu acho que, não sei se isso existe em todas as cidades, mas para São José dos Campos está sendo um marco da gente estar vindo aqui e poder expor para vocês.
poder conversar, é uma coisa super saudável. Mas eu também gostaria que vocês escutassem a nossa parte, né? E ver o que é possível fazer. Porque senão então não está adiantando nada. Se vocês já taxaram aquilo como tem que ser aquela área industrial. Então, para que essas reuniões? É isso que eu queria saber. Se não é para escutar a população, se a população não tem voz para mudar nada, então não estou entendendo por que tem isso, que a gente está participando dessas 12 reuniões. Gostaria de saber. Muito obrigada. Fala agora, Kelly Sandoval e, por enquanto, o último inscrição de número 4, desculpe se eu não estou entendendo o nome, que é Adorama Cristina, é isso? Tá ok. Boa noite a todos, boa noite aos técnicos, às autoridades, aos estudantes aqui dessa faculdade. Meu nome é Péricles, eu sou engenheiro civil e eu estou aqui para me anteceder a proprietária da área para falar da Fazenda Santa Clara. Então é uma propriedade com área de 1.800.000 metros quadrados, localizada no entroncamento da Carvalho Pinto com a Tamoios, a qual no ano de 2015 teve uma parte da área transformada em APA e a outra parte, 900.000 metros quadrados, de acordo com o macrozoneamento anterior, tem uma parte de ZQA e uma parte de ZUP. Com essa nova proposta foi feita uma nova mancha e considerado que a propriedade deve fazer parte do contexto de logística. É importante só destacar que o período de avaliação da prefeitura, seja desde a votação do plano diretor, deve se concluir amanhã, né? Ou até depois da votação na Câmara, para dizer o seguinte: durante este processo, se tiver uma manifestação que venha a ocorrer no meio, no começo, no meio ou no final, como está vendo aqui os proprietários, eu que sou engenheiro, é importante que isso seja acolhido. Então eu peço aos técnicos que tenham esse conceito, porque está se manifestando. Então foi feito um estudo, faz 2 anos que eu fui lá na prefeitura para iniciar o projeto, e a orientação foi o seguinte: olha, espera um pouco que vai mudar o zoneamento. Esperei. Foi um equívoco? Ainda não sei, porque eu ainda conto que isso vai ser analisado e nós vamos conseguir. Por quê? Além de tudo, está enquadrado dentro do contexto da prefeitura, para plano de mobilidade. Lá pode ser a primeira propriedade que vai puxar todo o plano de mobilidade, quer dizer, vai ser a primeira área que a gente vai conseguir, tem 140.000 metros quadrados para galpão logístico e que pode já começar a ser o primeiro atrativo da cidade, né? Então, fora isso, tem cerca de 800 terrenos de 300 metros quadrados que pode atender demanda habitacional. E também, né, tem as questões logísticas, tem a área para edifícios, e importante destacar, na área tem 207.000 metros quadrados de recursos hídricos preservados. Então, fica aqui o meu agradecimento. Eu vim em todas as reuniões e vou vir amanhã também. E espero que todos que vierem aqui tenham atendido as suas solicitações. Obrigado. Senhora Adorama Cristina, tivemos mais 2 inscrições. Na sequência, fala a inscrição de número 5, o senhor Oswaldo Mamon Júnior. Gente, boa noite. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de falar, aos vereadores aqui presentes, aos colegas que estão aqui, né? E porque a gente faz parte do mesmo grupo. Eu venho aqui, assim, muito emocionada, agradecer, porque há mais de, acho que talvez, não sei exatamente o tempo, talvez esse Borg lembre melhor que eu, mas acho que uns 5, 6 anos atrás, a gente veio pedir para a gente conseguir uma escola para o nosso bairro, a gente colheu assinatura para a gente conseguir o BS para o nosso bairro,
e muita gente dizia que a gente não precisava disso. E, na verdade, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que sim, tem muita gente que precisa de saúde, precisa de educação, e a gente precisa também de uma área comercial mais ampla. Então, pelo que eu vi aqui, esse pedido nosso foi acolhido. Então, as pessoas estão enxergando que realmente, quando você tem um comércio eu acho que a ecologia, ela tem que trabalhar junto com a sustentabilidade, porque você precisa gerar emprego, você precisa trabalho para as pessoas, dignidade. Então, as duas coisas devem andar junto, no meu modo de entender. E aqui no nosso bairro, a gente estava carente dessas coisas, né? Então, o nosso BS ainda não veio para cá, mas eles me contaram, talvez vocês saibam, que nós vamos conseguir uma UBS próxima ali na Anchieta. Então, muito obrigada. Fica mais perto da gente, é mais importante, porque você precisa de uma vacina para a criança, o idoso precisa aferir a pressão e tudo mais. Então, gente, essa é a primeira fala. E o segundo lugar é que realmente o povo tem voz e tem que ter voz. Agradeço aos vereadores, todos vocês, agradeço novamente a vocês, porque eu estive até lá na prefeitura, não sei se ele lembra de mim, e eu fui pedir realmente isso. E realmente, gente, mais uma vez, eu tenho que falar, muito, muito obrigada. E vocês que vão vir aqui também, venham falar e façam seus pedidos, porque eu tenho certeza que na medida do possível eles vão ser acolhidos. Muito, muito, 10 mil vezes. Obrigada. Fala agora o senhor Oswaldo Magon Júnior, na sequência a última inscrita, número 6, Fabiana Pupo. Boa noite a todos, meu nome é Oswaldo. Eu estou representante da comissão, presidente da comissão das associações e condomínios aqui do Urbanova. Nós temos 40 empreendimentos no Urbanova e já congregamos na nossa comissão 31 desses empreendimentos. Então, nós também acreditamos muito na força da associação para poder pleitear junto ao poder público aquilo que é do nosso interesse para construir um ambiente, um local cada vez melhor para nós morarmos. Então, eu queria começar agradecendo e parabenizando ao secretário Manara, ao engenheiro Oswaldo, pelo trabalho competente que fizeram até aqui. Dá para sentir o quanto de competência, de qualidade foi colocado nesse trabalho. Parabéns também pelo esforço de vocês por se aproximar da comunidade para que elas possam influenciar o trabalho de vocês, que no fundo é isso que interessa, né? No final das contas é isso que interessa. E dá para perceber, sim, a influência que o público, os moradores, os munícipes já conseguem exercer sobre o trabalho que vem sendo feito. Parabéns. Queria também agradecer, antecipadamente, amanhã nós temos uma reunião onde nós pretendemos conhecer os projetos que o poder público tem para a nossa região aqui do Urbanova, principalmente no que diz respeito à acessibilidade. Nós temos duas grandes preocupações aqui no bairro, que já foram externadas pelas associações e pelos condomínios, que são a acessibilidade, como eu disse, né? Existem muitos boatos de vários projetos que estariam em andamento e que vários deles não nos interessam, não temos assim, simpatia por eles. Então, nós queremos primeiro conhecer os projetos que estão em andamento para que a gente possa opinar. A segunda preocupação, bastante importante, é a perturbação da ordem. A gente tem aqui, infelizmente, bastante situações de fluxo, né? Tem melhorado bastante, a gente percebe o esforço também do poder público nesse aspecto, tem melhorado bastante, e também alguns eventos, não fluxo, eventos organizados em alguns empreendimentos aqui no bairro. Isso também tem, e certamente a lei do zoneamento pode nos ajudar a resolver esses problemas, a gente assim espera. Muito obrigado. Fala agora Fabiana Púpio, encerrando as inscrições para a fala. Boa noite. Bom, eu sou da revista Urbanova, nosso veículo de comunicação tem 9 anos aqui no bairro, e um dos maiores anseios da população realmente é em relação a uma alternativa de acesso, já que quando acontece qualquer problema no bairro, a gente fica praticamente ilhado aqui.
Então eu queria saber se existe alguma previsão, algo concreto sobre isso, e também algumas especulações que chegam até nós, né, da imprensa, de que, por exemplo, Floradas Arboville teria uma ligação com Urbanova, Jacareí com Urbanova. Então gostaria que vocês falassem sobre isso. São essas duas questões. Obrigada. Ele ainda está no período de 1 hora de inscrição, sem problema nenhum. Quem quiser fazer uso da palavra, se me permite, quem quiser protocolar algum documento, também na mesa está aberta ao protocolo, a recepção de documentos, lembrando que tem 5 dias ainda depois, se quiserem discutir, montar um documento, alguns questionamentos, podem protocolar à vontade, como um documento que vai constar oficialmente do acervo dessa audiência pública. Pois não. Boa noite a todos, achei muito interessante É Flávio. Achei muito interessante a sua explanação sobre o plano de zoneamento. Eu queria fazer uma colocação, pegando pela Posidônio, desde o começo ali no Monte Serra, e toda aquela extensão. A gente tem um manancial ali que foi degradado quando teve a construção dos condomínios lá em cima, do Alphaville e do Santa Isabel. Então ali está uma área degradada, uma área bonita, era bonito, você via capivara, você via cobra morta no chão, e acabou, até mesmo a Sabesp que tinha um posto ali, acabou, a gente querendo água, tem um aproveitamento melhor, temos esse ribeirão e ele está descuidado. Eu achei interessante, você falou que existe uma área de proteção depois da linha do trem, entendeu? Então a gente está perdendo esse corredor, a gente tem esse gargalo aqui, que está, de certa forma, sendo uma proteção. Então veio a urbanização, é claro, veio tudo isso aí, e esse corredor ficou ao avesso. Você vê, o que acontece? A gente vê muito cachorro do mato, os bichos estão vindo tudo para a área urbana. Hoje, por exemplo, quem não viu a onça lá na Jones? Tem uma onça parda lá solta na Jones. Entendeu? Os bichos estão vindo. A gente está apertando, está funilando. Tem uma coisa interessante, eu acho também, eu vou falar para o Ciborgue, para o PV, na Via Oeste, por exemplo, a gente tinha que ter uma cerca para proteger os animais. Porque ali nessa orla do banhado, vai vindo a concentração urbana, os bichos vão fugindo, vão vindo para cá. Então eu acho interessante isso também, eu acho que eu nunca vi isso aí, ter como existe corredor debaixo de vias para os animais silvestres, eu acho interessante isso também, que sempre se vê gambá, cachorro do mato, e aqui está vindo tudo. E é até interessante isso que você falou também do Arboville, no vídeo institucional do Arboville existe falando que vai ter uma ligação por aqui. Eu já presumo onde seja, entendeu? Porque já em frente em Santo Agostinho tem aquele corredor ali. Para que é aquele corredor? Aquela área verde ali em frente à igreja, que sai aqui no antigo cemitério aqui atrás. Então é legal a gente saber o que vai acontecer, mas principalmente a gente ter essa percepção pro meio ambiente também. Ali tem vários mananciais que desce, foi impermeabilizado lá em cima, mas existe como recuperar tudo e deixar bonito. Essa é a minha explanação. Obrigado, gente. Mesa, boa noite, presentes. Eu vim aqui hoje mais para ouvir, mas depois... Por favor, só se apresente. Sim, eu sou Pedro Ribeiro, sou antigo secretário de Planejamento Urbano da Prefeitura, do governo anterior, sou professor do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui na Univap e do programa de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional. Eu vou pegar essa minha última palavra, regional. É uma coisa que eu não vi aqui hoje, por isso que eu coloco para vocês. Vai aparecer a partir da colocação da Fabiana e agora desse que falam agora, né? A questão regional. Nós sabemos que existe um plano diretor regional de estruturação urbana que está para sair, existe a Genvale, mas pelo que a gente conhece, as perspectivas do Estado de São Paulo, isso é uma coisa muito lenta e muito demorada. Por outro lado, a prática começa a se adiantar a certos planos. Então eu pergunto, por exemplo, nós estamos aqui nesse momento agora, aqui no extremo de São José, porque do lado do morro ali, já em Jacareí, temos coisas acontecendo em Jacareí, temos coisas acontecendo em Caçapava, e eu senti essa falta desse pensamento mais regional, desde o plano diretor, que Jacareí está para rever seu plano diretor, São José acabou de rever, está aquela lei de uso e ocupação do solo, que usam critérios diferentes em cada uma dessas cidades. Eu queria que vocês falassem alguma coisa disso
para todos nós. É isso, senhor. Muito obrigado. Já apresentando em todas as audiências públicas os comentários já endereçados às pessoas. Então, nós fazemos referência à pessoa que se manifestou e colocamos algumas devolutivas. Não entendam essas devolutivas como o acolhimento ou uma negativa da proposta. Como nós dissemos aqui, e está previsto no artigo 5º, todas as falas elas são registradas e elas servem de acervo para que a nossa equipe técnica e os colegiados que estão debruçados em suas câmaras técnicas possam também se utilizar dessas informações para promover as devidas melhorias e mesmo também para informar do não acolhimento de determinadas contribuições. Então isso ao final é formatado um caderno de devolutivas. Então agora é uma primeira atenção àquilo que foi manifestado. Começo então pelo senhor João Carlos Faria, que fala, bom, primeiro do horário do funcionamento dos colegiados. Isso é uma questão eternamente polêmica, porque colegiados que funcionam à noite têm suas reclamações por aqueles que trabalham o dia inteiro e entendem que o período da noite é para ficar com a família e querem ver as reuniões acontecerem no período da manhã e vice-versa. Então, a questão do horário de funcionamento, se não me engano, o senhor mencionou o COMAN, é sempre uma polêmica. Mas o importante é que, como colegiado, todas as ações deliberadas, então o seu calendário de reuniões é pactuado em plenária, né? Então isso decorre de uma decisão também democrática que deve ser acolhido pela maioria. A questão do Bosque Betânia é uma questão que vem aparecendo, né, desde o plano diretor, também agora no zonamento. Importante que se diga que em nenhum momento, né, a prefeitura tenha manifestado o contrário ao bosque, nada disso, né? Eu e o prefeito recepcionamos um movimento, diga-se de passagem, um movimento brilhante, que fez uma alavancagem, uma estratégia de divulgação, fez nascer esse tema de manifestação. Então, eu rendo essa homenagem ao movimento e recepcionamos lá em 5 oportunidades. Acho que o engenheiro Oswaldo comentou que uma estratégia possível de pacificação dessa questão do Bosque Betânia numa relação de ganha-ganha moderna está assentado já no plano diretor, que é a transferência do potencial construtivo. Mas além disso, a questão do bosque, ela atende pela escala de priorização. Nós temos algumas regiões em São José, para citar a região sul, a região leste, que são extremamente carentes de espaços, de parques e áreas verdes. Foi reivindicado também na reunião do Novo Horizonte 4 moradores solicitando esse tipo de atenção. Então nós temos na região leste 160 mil moradores desassistidos em termos de parques e áreas verdes. Então, dentro da gestão do possível, em termos dos investimentos que devem ser priorizados, a questão não é deve ou não existir o Bosque da Betânia enquanto parque público. A questão é o quando, porque nós temos um passivo histórico, uma dívida histórica com outras regiões da cidade que estão há 10 anos, há 20 anos, esperando a concretização de áreas verdes e áreas de lazer e que não aconteceram ainda. Então, se o esforço de 10, 12, 15 milhões de reais para a concretização do Bosque Betânia, porque é um metro quadrado mais caro do que nessas outras regiões, ele pode ser prioritariamente destinado para implementação de outras tantas áreas verdes nessas regiões historicamente desassistidas. A questão do banhado, e também isso não impede que se promova novos modelos de negociação para a concretização de uma área verde, que não dependa exclusivamente do esforço da prefeitura em fazer a desapropriação e a estruturação desse parque. A questão do banhado, dos moradores de banhado, é importante nós registrarmos que a questão da Nova Esperança, ela deve ser vista com uma análise de 2 legislações que definem a oportunidade ou não de se regularizar aquelas moradias.
A primeira é a Lei Orgânica do Município, de 1990, em que o joseense já assegurou, numa linguagem inovadora, moderna, de vanguarda, lá em 1990, que o joseense quer ver prevalecer os serviços ambientais da várzea. Então, enquanto ainda não se falava em serviços ambientais, nós já fizemos assegurar na lei mãe da cidade, que é a Lei Orgânica, que a várzea não pode ter mineração nem parcelamento de solo. Ele pode existir tão somente enquanto chácaras e sítios de produção, né, agropecuária, mas com a sua, mas ver inalterados a sua fisionomia e a sua condição essencial de fisionomia de várzea, guardadas as suas especificidades. Então, lá em 1990 já foi definido isso na Lei Orgânica. E mais recentemente, com o advento de 2 unidades de conservação que definem esse território, uma APA, uma área de proteção ambiental, por força de uma lei estadual de 2002, do Carlinhos, né? Do Carlinhos. E também, já no governo Cury, a criação do Parque Natural Municipal do Banhado, que é uma área de proteção integral. O SNUC, o Sistema Nacional de Dados de Conservação, que é a lei federal que rege esses ambientes, proíbe, veda a presença de moradores em áreas de unidades de conservação de proteção integral. Então, a régua histórica, e teria outras legislações aí, mas que não vem ao caso, porque essas duas já definem a possibilidade. Nós teríamos ainda a questão de submeter a área de risco de inundação, que veda inclusive a regularização de residências que estejam localizadas em áreas de risco. Outras questões poderiam ser debatidas, a presença da várzea, da turfa, enfim, mas somente pela luz desse regramento, né, da Lei Mãe Municipal, que é a Lei Orgânica, e da Lei Federal do SNUC, já apresenta as condições de vedação a uma possibilidade de regularização fundiária da ocupação da Nova Esperança. A questão dos córregos, que o senhor traz muito bem, o plano diretor já teve um olhar bastante especial para isso, para que nós possamos resgatar os córregos urbanos como atributos ambientais de qualificação e valorização urbanística. Então, o plano diretor ele propõe várias iniciativas, né, ele se alinha já com vários critérios, inclusive trazidos de sustentabilidade, para um efeito no desconto da outorga onerosa, se aquelas iniciativas adotarem melhorias urbanísticas e de qualidade desse ambiente que é muito caro. O plano diretor colocou essa necessidade de que nós temos que voltar a ter um relacionamento de convívio com esses córregos urbanos e, através disso, melhor qualificá-los em termos não só da qualidade da água, mas de toda a sua área de entorno. A questão da senhora Ida e Péricles, eu acho que depois o Oswaldo pode complementar a parte técnica melhor, mas eu só quero garantir o seguinte, exatamente esse o propósito de ouvir. Então, eu repito sempre, nós temos um pacto interno da equipe técnica que nós participamos desses processos de conversa e de grandes chamamentos públicos com 2 premissas. A primeira é trazer um equipamento fundamental para isso, que é a orelha. E o segundo, e talvez também tão importante quanto, é que a equipe não considere a proposta base que subiu para o site no dia 14 de junho, não considere como filho, porque a gente não permite que critiquem filho da gente, né? Então, considerando isso, eu posso garantir a vocês do que aquilo que foi posicionado no dia 14 de junho, ele já está sofrendo várias melhorias e modificações. Então, sim, é um processo de ouvir muito, ouvir bastante, né? Para que nós possamos, inclusive, ter segurança para dizer o não. E, entrando um pouco nesse contexto que vocês trazem da área da confluência ali da Tamoios com a Carvalho Pinto, é importante assegurar que já está definido no plano diretor a opção que São José dos Campos definiu para aquela área. A questão do zoneamento agora é o regramento de uso daquilo que o plano diretor definiu. Então, nós não estamos rediscutindo
as questões pontuadas e trazidas e asseguradas já em lei no plano diretor, né? São momentos distintos, porque também na construção do plano diretor, nós tivemos aqui com essa oportunidade de discutir com os vereadores, foi tudo trabalhado no rito, como eu disse antes aqui, 116 reuniões, né? Da senhora Adorana, do senhor Oswaldo, eu agradeço as palavras elogiosas, realmente nós temos um orgulho muito grande, uma honra muito grande de desenvolver esse trabalho com ética, com dedicação. A equipe que está debruçada nisso é uma equipe que ama a cidade e a proposta, vocês saibam bem, que carrega essa expectativa do acerto, do bom, do bem para São José dos Campos, né? Então, é sempre muito gratificante escutar essas palavras elogiosas e parabenizar também pelo esse esforço cidadão que vocês têm em movimentos para conseguir melhorias, UBS, escola, porque nós dependemos muito disso enquanto movimentação e participação da sociedade civil organizada. Deixa eu ver aqui. Bom, do Flávio, o Flávio falou a questão da degradação, se não me engano é o Ribeirão Vermelho, que você faz menção, né, como área degradada, que cai no mesmo contexto, lembrando que o Ribeirão Vermelho ele assume ainda uma importância adicional, dado inclusive no plano diretor, porque como ele deságua o tributário direto do Rio Paraíba do Sul, ele forma um grande corredor que no plano diretor nós colocamos de forma bastante arrojada o Parque da Orla do Rio Paraíba do Sul, que forma um contínuo de áreas a serem preservadas, através inclusive de espaços para parques públicos. O Parque Ribeirão Vermelho já tem um excelente espaço para isso. Então isso se alinha num contínuo de preservação dos principais córregos urbanos e a questão da cerca de proteção de animais é uma questão controversa. Os técnicos especialistas em fauna, eles não recomendam esse tipo de vedação, porque ao mesmo tempo em que ele protege, eventualmente, um animal atravessar a pista, ele cria um canal, uma barreira daqueles que se movimentam livremente e pode separar populações, enfim, aí é uma questão técnica de fauna. As colocações do senhor Pedro Ribeiro com relação à questão regional, eu concordo plenamente. Nós temos uma necessidade, como região metropolitana que somos, desde 2012. Só queria destacar uma ideia. Eu posso abrir depois para você? Não, o anterior ali, ele falou da proteção dos animais, ele falou também. Sim. Tá? Você falasse sobre isso. Então, a ausência de um plano diretor de desenvolvimento integrado para a região metropolitana do Vale do Paraíba causa esse descolamento, esse descompasso com as políticas públicas de ordenamento territorial de cada município que compõe a região metropolitana. Então era para ser concluído até 2018 o plano diretor da região metropolitana e que ainda nós não temos data, né, para que ele aconteça. Então esse desalinhamento, nesse momento, ele não pode ser justificativa para que nós possamos esperar a definição do plano diretor regional, porque, embora várias questões tenham esse caráter, né, de vários temas, eles têm assento na questão da discussão, da questão metropolitana. A várzea, que eu estava comentando aqui, é um exemplo nítido disso. A questão do transporte, a questão da conectividade, tudo isso daí são temas de assento no plano diretor de região metropolitana. Mas nós não podemos esperar, né, que aconteça o plano diretor para que a gente possa fazer as nossas políticas de ordenamento territorial. Vou passar para o Oswaldo complementar alguma coisa. Bom, vamos lá. Voltando um pouco na senhora Ida e no senhor Péricles, a gente já tem falado com vocês ao longo das audiências, já foram, né? Só complementando então a demanda deles, é o seguinte: quando nós fizemos o plano diretor, trabalhamos com o plano diretor, nós identificamos na cidade bairros consolidados, com infraestrutura existente, em que a prefeitura ao longo dos anos construiu equipamentos públicos com perda de população, perda de vitalidade. Nós identificamos uma série de glebas vazias próximos a bairros consolidados
e nós temos um perímetro urbano extremamente extenso até Carvalho Pinto, e nós temos uma perspectiva de incremento populacional baixo para os próximos 10 anos. Então, o que o plano diretor propôs? Um macrozoneamento, em que ele definiu 3 grandes macrozonas. A cidade consolidada, contínua, bem resolvida, nós chamamos de macrozona de consolidação, onde remanescem alguns espaços que nós temos que ocupar, fazer cumprir a função social de uma propriedade que tem total infraestrutura. As áreas, por exemplo, da região do Cajuru, do Putim, do Bom Retiro, para baixo do Novo Horizonte ali, nós temos entre o Novo Horizonte e a Vista Verde, nós temos entre o Cajuru lá e o Campo São José, temos entre o Putim, onde estamos abrindo a Cambuí, uma série de espaços vazios que nós precisamos ocupar prioritariamente em relação às terras que estão margeando a Carvalho Pinto. Não tem o menor sentido uma cidade crescer na periferia com tantos vazios mais próximos ao centro. Então nós criamos a figura da macrozona de estruturação, subdividindo o perímetro de expansão da cidade na área que prioritariamente deve ser ocupada pelos próximos 10 anos e a área que a gente tem que ter um controle maior, e por isso ocupação controlada, em que não se deva periferizar a cidade, que quando se periferiza a cidade, você tem que estender os serviços. Você coloca uma população tão longe, você tem que levar creche, você tem que levar escola, você tem que levar UBS. Quer dizer, o custeio dessa cidade é onde vai parar. E a gente sabe que o orçamento não dá conta de tudo. Tá aí bairros tão antigos, carentes de serviços. Nós vamos criar bairros novos, também carentes de serviços, por mais anos. O Campos Alemães, para resolver suas demandas, demorou mais de 20 anos. Então nós não podemos criar situações tão periféricas. Por isso o macrozoneamento. Então a gente tem falado para as pessoas o seguinte: a propriedade tem sua hora, tem sua lógica, existe uma direção do centro para a periferia, não o inverso. Não podemos ocupar a periferia e voltar para o centro, senão daqui a pouco nós estamos na zona rural. Então acho que a gente tem que ter racionalidade. Nós, como técnicos que trabalhamos com urbanismo, temos que ter prioritariamente o uso devido do recurso público. Então é nesse sentido que a gente, infelizmente, a propriedade dela está numa área de controle, mas dentro de uma lógica urbana não há como a gente providenciar uma cidade naquele local. E complementando isso, o plano diretor também já definiu aquela mesma área como área de desenvolvimento estratégico. É uma área estratégica para São José dos Campos, porque ela assume, em termos de localização, a confluência de 2 grandes eixos viários, que é a Rodovia dos Tamoios e a Carvalho Pinto. E ela sobe junto à estrutura do aeroporto. Então ela forma um triângulo especial em termos de expectativa de investimentos para ter atratividade para o setor, para um novo setor que vê São José dos Campos como um potencial enorme, que é o setor da logística. Então, nós temos que fazer referência a um grande projeto histórico do governo do Estado de São Paulo, de mais de 20 anos, que teve início com os investimentos da estrutura aeroportuária do aeroporto Viracopos, depois a duplicação da rodovia Dom Pedro I, mais recentemente, nos últimos 10 anos, os investimentos da duplicação da rodovia dos Tamoios, das 2 alças, e agora, recentemente, o enfrentamento definitivo, que nós pretendemos, entendemos que vai acontecer, da duplicação da estrutura portuária de São Sebastião. Então, isso é um complexo, é um projeto de longo prazo, que se chama Macroeixo de Exportação Paulista, que vai alinhar, como eu disse, a estrutura aeroportuária de Viracopos com o Porto de São Sebastião. E no meio disso nós temos a nossa importância estratégica de localização, que se chama São José dos Campos, também com o seu aeroporto, com as suas condições propícias de acomodar investimentos, que já se anunciam aqui. Não sei se vocês viram recentemente, semana Financial Times divulgou que São José dos Campos é a 4ª cidade de maior atratividade da América Latina. Então, nós temos que reservar áreas estratégicas para que essa atratividade possa acontecer de fato. Então, isso também tem a definição no plano diretor. E o comentário que foi feito, não sei se você comentou sobre a área da Tambi. Tá, da área... Falou? Tá, da área que a senhora ainda fez menção, da Grande Itambi, ela acontece no desenho, no formato que ela sai do limite da macrozona de ocupação controlada por uma simples questão que ela já tinha o projeto de parcelamento já em fase de diretrizes, já estava protocolado, já tinha essa condição, que definiu a obrigação de nós
obedecemos esse recorte porque já estava lá em tramitação esse projeto de loteamento. Com relação à Fabiana, né, e ao próprio Pedro Ribeiro, o Manara falou da questão metropolitana, eu vou me ater à conurbação aqui dos municípios, que eu acho que é o que está sendo falado. Bom, com relação à questão da acessibilidade daqui da região da Urba Nova, o plano diretor, e é um plano de mobilidade, ele tem toda uma macrostura viária projetada, que onde ele estabelece uma série de vias que vão ter que ser construídas ao longo do tempo para melhor articulação da cidade. Isso não se faz diferente na região da Urba Nova. Em toda a área de expansão da Urba Nova, existe todo um viário projetado, tanto que os alfavides que estão acontecendo estão atendendo essas avenidas e as áreas que remanescem também vão atender. E existem novos acessos projetados, inclusive em relação ao prolongamento da Avenida do Edu Esplanada do Sol, com uma ponte nova, tudo isso está no plano de mobilidade aprovado em 2016 e está no plano diretor. A questão aí realmente eu acho que vocês estão pleiteando conversas para conhecer a temporalidade desses projetos em relação ao que está acontecendo aqui. Existe uma espécie de um consórcio, onde cada empreendimento, ele na verdade contribui com um valor financeiro para a construção, isso tem sido ao longo dos anos, durante toda a década de 2000, e agora a questão realmente é o projeto, qual o tempo do projeto, essas questões. Isso está dentro da Secretaria de Mobilidade, tudo que não é inerente à Secretaria de Planejamento e Urbanismo e Sustentabilidade, a gente encaminha para as secretarias, é um assunto da mobilidade, acredito que vocês estão pleiteando. Mas eu quero me ater a uma questão da divisa com Jacareí, que eu acho que é importante a gente falar. Isso é uma preocupação nossa de sempre, porque a gente sabe a atratividade que São José dos Campos tem em relação a essas terras que estão ao lado, que ali a questão, a venda é em função do São José, não é em função de Jacareí, não desmerecendo Jacareí, mas é em função da atratividade que nós temos aqui. E essa preocupação, ela já vem de há muitos anos. Então, assim, a divisa é uma divisa muito tênue. Ela passa pelo meio da Univap, ela contorna aqui os empreendimentos e ela se lança na várzea do Jaguari até chegar ao Rio Jaguari. O que a gente tem feito nos empreendimentos que tem saído é exigido área verde em todos os empreendimentos que margeiam a divisa para a gente realmente ter um controle maior de integração do território. Os bairros estão limítrofes, mas eles não terão um viário grudado de uma rua local saindo. Então a gente tem, por exemplo, todos os loteamentos que aconteceram aqui, os que estão para acontecer, existe uma exigência de uma área verde ao longo da divisa. Por que área verde? Pela Constituição Estadual e pela lei orgânica, uma área verde não pode ter sua destinação alterada. Uma área verde não pode virar uma rua. Ela não pode ser desafetada. É o termo que se usa para efeito de averbação. Então a área verde garante essa condição de separação. Agora, São José dos Campos nunca vai grudar com o Jacareí. A macroestrutura viária e o plano de mobilidade previu que, ao longo da ferrovia, se tenha uma via marginal que no futuro possa se integrar com o Pargador Andrade, só que os empreendimentos que estão saindo voltados para essa via, eles doam para a prefeitura a via, mas eles não executam. Por quê? A prefeitura fará uma reserva de áreas que, quando for da conveniência de São José, ela fará o viário. Então não há como o empreendimento de lá se comunicar com São José na sua malha viária, na medida que eu tenho áreas verdes bloqueando e a única via projetada de interligação, ela é uma via que está no controle de São José construí-la, porque é uma via marginal à ferrovia, cujo patrimônio das terras é nosso, mas a gente não exige do empreendedor execução, porque todo viário de loteamento, quem faz é o empreendedor e entrega para a prefeitura. Lá é diferente, lá ele entrega a área para a gente, porque se fizer viário, gruda da noite para o dia. E a prefeitura quer ter maior controle, quer dizer, o dia que nós tivermos maiores acessibilidades da Urba Nova, essa conexão, ela naturalmente pode acontecer, mas enquanto não tivermos todo resolvido a acessibilidade da Urba Nova, a prefeitura tem esse controle da comunicação. E com relação aqui, a outra ligação que nós teríamos seria pela Xixima, mas a Xixima se perde na propriedade da Univap, que é um grande bloqueio entre Jacareí e São José. A Univap é uma universidade que detém parte também da conexão do bairro Urba Nova com o município de Jacareí, na medida que ela está instalada sobre os dois territórios. Então, com a Univap, com o controle das terras dela, e com o controle das áreas verdes, e com o controle do viário projetado a ser executado quando dá vontade do município de São José dos Campos, a gente, não que a gente tenha a situação ideal, mas a gente ainda tem na mão o controle de São José dos Campos. Com o Caçapava,
é a mesma coisa. A gente tem as integrações através das rodovias, mas há um controle e lá tem uma pressão menor. Porque a área de São José que faz divisa com Caçapava, ou ela está na Várzea, ou ela está na Embraer, ou ela está numa zona de expansão do Parque Tecnológico, ou em zonas industriais que também são loteamentos por acontecer, em que a Prefeitura também tem todos os cuidados para resolver as questões de conexão. Então a conexão com Caçapava se dá através da Estrada Velha, através da Dutra, da Estrada Joel de Paula, que leva a Piedade, para quem conhece, lá é um distrito de Caçapava, e a própria Carvalho Pinto. Então assim, nós ainda temos no controle do uso do solo a forma de a gente se conectar com o Jacareí. Então hoje nós do planejamento conseguimos trabalhar isso nos empreendimentos, tá bom? E também recente explanação pelo prefeito Isaías, no encontro que teve aqui há 2 semanas, Desenvolve Vale, com a presença dos ex-ministros Mailson Nobre e estava o Mailson, o Osíris, depois eu esqueci quem é que estava. Não, acho que eram os 2 ministros, mas e o Osíris Silva. O prefeito Isaías apresentou a prioridade de investimentos com relação à conectividade com São José, que é criar um acesso paralelo à Dutra através daquela conexão interrompida com a Unip. Então, também pela Prefeitura de Jacareí, a prioridade de investimento, não são poucos investimentos, porque ele vai precisar fazer 2 grandes rotatórias. Ele apresentou o escopo do projeto, investimentos de, se não me engano, posso estar enganado, mas ele citou algo em torno de 80 milhões para fazer essa conectividade e criar uma conexão paralela à Dutra para melhorar a comunicação, aí, a mobilidade entre Jacareí e São José por aquele lado, por aquele investimento. Então, também pela Prefeitura de Jacareí não há uma prioridade para expansão pelo lado agora ainda aqui do Urbanova. Bom, com isso nós encerramos aqui a quarta etapa. Então, já entrando na 5ª etapa, os comentários finais em encerramento, eu quero parabenizar novamente o comportamento cidadão, né? Mais uma plenária respeitosa, com todas as questões foram colocadas, e eu entendo que saímos daqui mais conhecedores de São José dos Campos. Repito que estamos sim atentos a todas as contribuições para que nós possamos fazer melhorias, modificações, alterações no projeto de lei que em breve os vereadores vão recepcionar lá em agosto em protocolo, um projeto de lei certamente diferente do que subiu em junho de 2014. Quero parabenizar novamente a presença aqui dos vereadores que têm participado em todas as audiências públicas, também do presidente de associação de bairro, que é importantíssimo nesse momento fazer essa interlocução. Quero agradecer bastante à Univap, agradecer à equipe da CEURBS pelo desenvolvimento do trabalho, por estar aqui hoje contribuindo na realização desse evento, ao pessoal do Eventos, Deus, Heitor, o pessoal do Eventos, ao IPLAN, que está lá fora assessorando o nosso receptivo, e agradecer imensamente, convidá-los ainda para a última audiência pública amanhã, lembrando que até o dia 22 de julho ainda recepcionaremos documentos que constarão como contribuição oficial das audiências públicas, e na certeza de que ainda na trajetória que acontecerá na Câmara Municipal, outras oportunidades de discussões acontecerão, mas que pretendemos aí em setembro temos a nova lei de zoneamento para que São José possa deslanchar com qualidade de vida, qualidade ambiental, gerando emprego e renda e se posicionando como uma das principais capitais regionais do país. Obrigado a todos, boa noite.